Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcel e eu vou trazer aqui alguns conceitos sobre desenvolvimento web nesse vídeo. Bom, vamos lá para a minha tela, vou transferir aqui. Então, sobre desenvolvimento web, né, alguns primeiros passos para a gente estar aí conhecendo melhor. Bom, primeiro a profissão, né? Então, eu vou trazer alguns conceitos, mas eles não são fechadinhos, tá? Então, de empresa para empresa isso muda, de região para região também, assim, no mundo, né? Tem nomenclaturas que vão surgindo, né? Eu vou citar algumas aqui para a gente estar, né, esclarecendo. Bom, uma delas é o web design, que é aquele cara ali responsável pela estética do site em si, né, focado pela usabilidade, de como vão ficar dispostos os elementos do site. Então, ele vai cuidar primeiramente de desenvolver o layout ali em si para mostrar para o cliente que vai receber aquilo ali, tá? Quem é o cliente? Muitas vezes o cliente pode ser um próprio colega de trabalho dentro da empresa a qual você está contratado, se é instituição pública ou privada, ou pode ser também você presta serviço como prestador de serviço ou tem sua própria empresa para entregar esses produtos de software. Bom, aí tem a outra nomenclatura, o Web Developer, né, o desenvolvedor web, que é o cara responsável pela parte funcional do site, a qual ele vai colocar os comandos, a parte lógica, né? Então ele vai verificar, por exemplo, idade, pegar os dados de um formulário e inserir dentro de um banco de dados e cuidar dessa parte. E tem o cara chamado aí Webmaster, que vai coordenar todo o projeto, né, como um todo, para poder estar criando o site, fazendo essa parte aí, né, migrando aí a parte do design, juntando aí com a parte lógica e fazendo o projeto desenvolver. Como eu falei, também tem outros conceitos, né? Então, hoje está muito mais comum você chamar, por exemplo, o desenvolvedor back-end, front-end e full stack, que são termos também mais novos que estão sendo usados aí por uma grande parte aí da comunidade de desenvolvimento de sistemas web, né? Então você tem ali o front-end, ser uma espécie ali de web design, mas um pouco mais avançado. Ele vai cuidar da parte de disposição dos elementos e tudo, né? A parte mais HTML, CSS, que a gente vai falar mais à frente, a parte do design em si, como é que vão ficar disposto o site para o cliente final, aquele que visualiza, né? Que é a parte por isso que chama front-end, né? Aquela de frente, né? Que é o que o usuário dá de cara. E tem o desenvolvedor back-end, desculpa, né? Que é o cara ali, muitas vezes o cara da lógica, o desenvolvedor ali que vai trabalhar com alguma linguagem, né? Seja Java, Python ou entre outras, né? Uma linguagem interpretada como PHP e ASP, que a gente vai ver mais para frente. Então é o back-end, o cara que trabalha por trás, né, daquela página visualizada pelo usuário final, que vai cuidar da lógica de como fazer as coisas funcionarem, consultas, inserções, validações, né, segurança, uma série de requisitos, né, que não são vistos assim de cara logo quando o usuário acessa a página, né? Muitas vezes ele consegue até entender algumas coisas quando ele está utilizando a página em si, ele verifica ali a lógica da coisa, né? Então, e tem o full stack que ele tanto trabalha com a parte de back-end, front-end, né? São termos aí que são bem usados. Claro que devem ter outros que vão surgindo e o pessoal vai adotando aí no passar do tempo, né? Tecnologia é assim, as coisas vão mudando. Temos ali também aqui nesse slide aqui a questão da profissão, né? Quando a gente está falando da parte, né, web, tá? Então a gente tem ali os locais de trabalho, pode ser aqui, não necessariamente só são esses dois, tá? Mas basicamente está dividido dessa forma, aonde ou você trabalha numa agência, dentro de uma empresa, né? A agência em si é uma empresa, só que é um exemplo aqui. Muitas vezes eles gostam de chamar quando o negócio em si é só desenvolvimento web, uma empresa, eles usam esse termo agência, tá? Onde a pessoa trabalha ali dentro do ambiente e tal, mas não é só isso, né? Muitas empresas hoje, de vários ramos, de várias áreas de negócio, indústria, entre outros, contratam profissionais que trabalham dentro da empresa para poder estar desenvolvendo ali, né? Então não necessariamente vai levar esse nome de agência, tá? Mas aí você vai ter o nome lá que é atribuído a você, né, dentro da empresa, o cargo, tá? Mas basicamente assim, numa visão geral, quando a gente fala de desenvolvimento web, você tem de um lado a agência e do outro lado o home office. Porque o home office, até essa palavra aí, nesse termo, está até mais comum hoje em dia, né, devido a várias situações no nosso cotidiano,
que é onde as pessoas trabalham de casa, né? Então, elas muitas vezes elas prestam serviços, né, para outras pessoas e não necessariamente precisa abrir uma porta no comércio, não precisa ter uma empresa com funcionários. Muitas vezes é o próprio profissional que se formou, se qualificou e ele pega alguns serviços que tem hoje sites que você vai pegar essas consultorias, esses serviços para desenvolver para clientes, ou mesmo monta o seu próprio portfólio, né, que é um site que mostra quais serviços você já trabalhou e as pessoas encontram você na web, né, por meio também de você utilizar formas de marketing digital para divulgar a sua marca, para poder estar chegando até as empresas, as pessoas que queiram contratar dos seus serviços. E aí usa-se bastante esse termo aí, um home office, que a pessoa dentro do próprio quarto ou um escritório, um cômodo na sua casa, ela trabalha desenvolvendo, né, o seu produto de software. E não só o desenvolvedor web, né, mas também várias outras profissões na área de TI estão chegando nesse ponto aqui, e não só TI também, entre outras, né, o pessoal está verificando que é muito importante, né, a questão saudável de você poder dormir mais, acordar e dar alguns passos e estar dentro do seu trabalho, né? Além do custo financeiro de deslocamento, entre outras, meio ambiente também, um momento que você se desloca menos, consome menos combustível, uma série de outras vantagens que o home office traz, né? Mas assim, só para trazer um panorama geral do local de trabalho que você pode estar atuando. Aqui é uma tabela da profissão, questão de cargos e salários e alguns benefícios. Está um pouco desatualizada, acho que está chegando quase 2 anos que eu consultei isso aqui, tá? Mas acabei que eu não achei pronto, assim, os valores eles não andaram mudando tanto, mas está bem mais valorizado, assim. Você tem ali alguns cargos de exemplo, que é o objetivo de mostrar aqui. Analista de sistemas web, de internet, analista programador ASP, analista programador PHP, programador ASP, programador PHP, web design, webmaster. Existe, claro, dependendo da empresa, uma infinidade de nomes que eles dão para poder estar contratando as pessoas, mas que são alguns mais gerais, mais comuns de se ver dentro do leque de cargos que existem dentro das empresas que eles adotaram, mais comuns, e eles atribuem. E fora o cargo, né, você tem ali a classificação, júnior, pleno e sênior. Então, quando você entra na empresa, você acabou de se formar, se qualificar, você entra na empresa, normalmente você assume esse primeiro cargo, né, que você pegou como classificação júnior. E aí, com o passar do tempo, né, conforme você está desenvolvendo, em alguns lugares tempo junto com o seu desenvolvimento dentro da empresa, você vai mudando para pleno, para sênior, mas nada impede que você, por exemplo, já trabalha numa empresa, já é pleno, e aí uma outra empresa quer te chamar para trabalhar nela, e aí é aquele mesmo cargo, só que fala, não, você vai vir para cá como sênior, então acaba te colocando numa posição até melhor, né, porque já conhece o seu portfólio de seus trabalhos, e ali ele resolve lhe contratar. Bom, continuando aqui, alguns conceitos para colocar um site no ar. Então a gente tem aqui no primeiro desenho um browser, tá? Que é o navegador, tá? Então tem vários nomes, browser, alguns chamam de navegador, é a ferramenta aí que a gente, um programa que é para poder acessar os sites que a gente utiliza. O navegador basicamente faz a chamada, então a aplicação, né, como eu acabei de falar, chama, né? Chama como? Por meio de um endereço. Então a gente vai lá na barra do navegador e vai digitar a URL, que essa URL é o endereço que a gente digita lá para abrir um determinado site, né? Por exemplo, www.google.com, ele vai abrir lá o site do Google, o site de pesquisa, para poder encontrar. Então esse endereço é um nome, tá? E esse nome é chamado de domínio, tá? Então eu tenho ali, por exemplo, eu posso ir ali criar um novo domínio, né? Eu quero um site para mim, digamos que eu vou abrir uma empresa Tabajara e aí digamos que ainda está disponível, ninguém registrou aquele nome tabajara.com e eu vou ali e registro aquele domínio vai gerar esse endereço para mim. E esse endereço ele vai estar, como é que esse endereço é encontrado? Ele é atrelado a um IP, tá? Quando você vai colocar o seu site em um servidor, que eu vou falar mais aqui na frente, ele precisa ter esse servidor um endereço para encontrar. Então ele atrela o nome
ao endereço de IP. É como se fosse nosso CPF. Então, facilita por quê? Porque em vez do usuário digitar o IP, que é o endereço, por exemplo, 192.168.204, então imagina o cara ter que ficar digitando um monte de números com pontos, fica confuso, é difícil gravar. Daí se criou a questão do domínio para poder facilitar e atrelar o IP. É muito difícil eu, por exemplo, falar, o meu nome é 974 e dizer para você meu CPF, para você buscar na internet, sempre precisar ou entrar em contato comigo, tudo é meu CPF. Então é melhor chamar Marcel, né, do que pegar o meu CPF e tentar ficar lembrando meu CPF para mim entrar em contato comigo, né? Aí criar esses servidores de nome e domínio, que é o DNS, para poder atrelar esse IP. Então, servidor de nome e domínio /IP, que está aqui no nosso slide, é para resolver esses nomes de acordo com o endereço de IP. Então, ele atrela. É como se você tivesse duas formas de chegar no mesmo lugar. Tá? Então, você tem ali... vou dar um outro exemplo. Né? Você vai lá no Google Maps, normalmente você digita o nome da rua, número, na cidade, e chega na localização exata até ali. Aqui a localização exata tem uma outra forma de você chegar lá, que é uma forma numérica, que é as coordenadas latitude e longitude, que é um ponto XY no mapa e te chega nessa posição. Mesma coisa o nosso IP, né? Então ele faz o mesmo processo de chegar ao local. E aí, tudo para poder chegar, vai chegar no local. Esse local a gente chama de servidor, que é onde está hospedado o site, né? As páginas, né? Um site pode ter várias páginas, né? Ou uma só. E ali você chegar naquela página principal, né? Então, normalmente o pessoal põe a página principal index.html, um exemplo, né? Que é onde a chamada para poder dali ele partir para outros pontos, tá? E aí esse servidor aqui é onde você vai hospedar não só suas páginas, como o banco de dados, né, as imagens, vídeo, todos os recursos, né, de mídia que você vai disponibilizar para quem acessar aquele seu site, para poder visualizar pela aplicação que é o browser, que é o navegador, a qual ele fez a chamada do seu endereço ali e foi resolvido pelo DNS para chegar naquele IP. Que a sua página está localizada em determinado servidor e ele vai abrir aí na sua tela carregando aquela página. Tá? Então aqui é o conceito mais superficial, assim, básico sobre como é o funcionamento, né, do site no ar. Aqui eu tenho aqui nesse slide só mostrando aqui, né, que eu posso ter aqui os domínios também. Além do .com, eu tenho o .com.br, tem ali o .net, .org, cada um tem um significado. Por exemplo, .com.br, né? O .com é para dizer que é comercial e o .br Brasil, né? Significa Brasil. A gente tem alguns sites de universidade, por exemplo, que é só .br. Então tem o nome da universidade, .br, vai chegar na página, né? Aí tem alguns sites já de comércio que você vai digitar, por exemplo, americanas.com.br, então é um site comercial do Brasil, tá? Se fosse nos Estados Unidos, por exemplo, um site poderia ser o nome da empresa .us, né? US lá, para poder, que é a sigla, e Espanha, né? ES em vez de .br, e assim por diante. Então você tem aí essas nomenclaturas .org para organizações, .net, aí tem entre outras as profissões também, eles têm os domínios específicos para cada um que vai vir ali junto com o seu nome de site, né, que você pode escolher. Você tem ali dentro do aí esses domínios aqui, eles podem ser registrados. Aqui do lado direito tem um exemplo comum aqui no Brasil, a gente fazer o registro no site registro.br. Você entra lá, vai ter logo um campo para você digitar se aquele domínio está disponível, aquele nome. Então você vai digitar o nome, né, e escolher lá o formato final, né, do domínio, se é .com, .com.br, entre outros, e verificar a disponibilidade. Existem também outros sites que registram o domínio, são só esses, tá? Esse primeiro aqui é o mais comum, quando a gente fala de Brasil. E tem, entre outros, o próprio Google faz o registro do domínio do .com, né? Então você pode acessar e também tem lá o local para registrar.
Eu mesmo já registrei vários, eu uso esse registro.br, já usei o Google para registrar o mesmo nome, só que em vez de ser .com.br, só o .com, eu queria mais ali, pronto. E aí tem ali o servidor, que pode ser hospedado também, como eu falei, vários recursos de mídia, né, multimídia. E aí você tem ali também os arquivos principais de uma página, que é o HTML, PHP ou ASP, que a gente vai estar vendo cada um desses formatos no final. E temos outras linguagens aí que podem estar sendo utilizadas aí no navegador, né, como PI, Python, entre outras. Tem ali o .mysql, no caso aqui para banco de dados, entre outras, PostgreSQL, que a gente vai estar verificando aí várias formas de recursos que vão estar hospedados aí no site, no servidor, melhor dizendo, tá? Aqui algumas empresas de hospedagem, também tem outras, várias e muitas, tem algumas até gratuitas, claro, aqui com suas divulgações de publicidade, entre outras coisas, né, que de alguma forma não tem almoço de graça, né, então de alguma forma eles querem ganhar, normalmente você tem que pagar, né, a não ser que você tenha um conhecimento alto ali de TI, não muito alto, mas se você pesquisar um pouco dá para montar o seu próprio computador na sua casa, se você deixar ele sempre ligado, né, colocar ali, tornar ele um servidor e poder encontrar ali na sua página nele. Claro que muitas vezes não compensa, porque o custo hoje de você hospedar um site é bem baixo, sai muito mais vantajoso do que você gastar sua energia, deixar um computador ligado o tempo todo, a não ser que é uma empresa, claro, tem muitos outros recursos que precisam ser usados naquele servidor, ele já ia estar ligado ali, então compensaria, né, você montar um servidor de página dentro do seu servidor. Mas há uma relação entre vantagem e desvantagem em fazer isso, então uma coisa para uma próxima aula, dizer o que realmente se vale a pena ou não a gente montar um servidor dentro de casa ou dentro da empresa. Muitas vezes uma empresa, mesmo tendo vários recursos, ela prefere o cloud, né, trabalhar na nuvem com vários recursos, porque tem várias outras características, né, interessantes que é oferecida. Aí é a questão do projeto, né? Então quando a gente falou de projeto de um site, a gente tem ali a separação aqui que eu coloquei do design em si é o projeto que a gente vai estar cuidando, diagramação e programação. Então a primeira coisa quando você está trabalhando com o site, com o cliente, né, você precisa trabalhar com protótipo, né? Porque é muito ruim você investir muito tempo numa coisa e chegar lá o cliente e falar, não é nada disso que eu quero. E aí dá muito mais trabalho alterar para a forma que o cliente quer do que você fazer do zero de novo, né? Começar tudo de novo. Então é o caminho mais comum, né? Mas não que todos sigam, mas o mais comum, mais recomendado é você fazer um projeto, né? Fazer um protótipo ali que é um design pode ser por meio de desenho, como está aqui no papel, como também na hora ali você está com o cliente, ele vai dando as ideias e você já faz um rascunho do formato. Mas muitos outros profissionais já usam ferramentas que são softwares que fazem todo esse processo de diagramação para poder montar ali de uma forma muito mais rápida, porque já os elementos estão prontos, só arrastar e colocar na tela e colocar à disposição de como serão as páginas, como é que vai ser esse produto de software no final, que é um site que você vai entregar. Então, o primeiro passo, vai gastar menos tempo, né? Você vai investir menos tempo nisso e assim você consegue, de uma forma, conforme o cliente for depois visualizar esse projeto, ajustar de uma maneira muito mais rápida. Tá? Então, a gente tem aqui até um exemplo já preenchido, né? Montagem do layout ali, né? De uma página, o menu, as imagens, né? Então você olha, observa aqui, aqui eu acho que é do Fireworks, que está aberto da Adobe, né? Então você tem vários recursos ali, você arrasta e vai como se fosse uma plataforma de desenho, né? Que você vai estar colocando ali os recursos. Existem outras, né? Então você também tem o conceito wireframes, que é essa questão aí da diagramação, que tem o Microsoft Vision, né, para Macintosh, esse OmniGraph, tem o Azure, né, entre outros programas que podem ser utilizados. Você tem a questão do layout, que tem que trabalhar muitas vezes alguma imagem, você tem ali o próprio Photoshop, que tem uma biblioteca de vários recursos, né, o Fireworks em si, como eu mostrei na outra tela, né, existem uma infinidade, tem vários softwares gratuitos também, né, ou esses aqui com licença limitada, quando você quer usar de uma forma, né, atemporal ali, um tempo curto, né?
Tem ali também a parte da diagramação, passando aqui, que é a parte onde você vai trabalhar com a parte de montar o texto já em si, a página, né? E aí você usa do HTML, que é a nossa linguagem de marcação de texto e hipertextos, onde a gente produz as páginas, tá? Colocando os elementos à disposição, e aí ela é onde vai ser aberto o navegador, vai ser esse recurso aqui, que é essa parte da diagramação do HTML. Então você normalmente vai trabalhar com textos ali, com as mídias, né? Colocando, né, as tags, vamos falar bastante disso depois, com os links e assim por diante, a chamada para outras páginas, e aí a gente faz essa montagem. Além do HTML, a gente tem o CSS, que é uma linguagem de estilo que vai cuidar aí da parte da apresentação dos documentos. Então, por exemplo, você pode trabalhar com a parte do HTML, monta o texto lá da página, as imagens, disponibilidade de vídeos, entre outras coisas. E você tem o CSS, que é para cuidar ali o tamanho da fonte, a cor da fonte, e como é que vão ficar o tipo de fonte que vai ser utilizada. E você pode, para cada uma das páginas diferentes do seu site, né, ter um modelo ali, né, de estilo diferente, né? Tanto pode ser uma coisa meio padrão, né? Um site ali, a outra página é para criança, vai ter um formato diferente, mais agradável para as crianças. Aí, não, agora essa outra página aqui dentro do site vai ser para o pessoal mais idoso. Então, já vai pensar aí no caso do estilo, né, do CSS, para ficar padronizado. O pessoal tem maior necessidade de acessibilidade, fontes maiores, entre outras formas. E tudo vai depender também de quem é o cliente, a empresa que você vai entregar esse produto. Também é possível também programar para que a pessoa escolha o estilo, né, configurar para que a pessoa escolha o estilo de acordo com as suas preferências, né? Um estilo mais escuro, outro mais claro, uma fonte diferenciada. Então tem muitas páginas que deixam isso para o usuário até escolher, mas claro, está pré-formatado aquilo ali, pré-codificado para poder a pessoa selecionar. Então o CSS faz essa separação do formato ao conteúdo em si, tá? Então uma coisa é o formato, outra coisa é o conteúdo. Aí tem a parte ali da as ferramentas aqui, né? Dreamweaver, tem o Notepad++, Bluefish para Linux, entre outras ferramentas que podem ser usadas aí para trabalhar diagramação, aí, ferramentas que auxiliam aí para montagem. Claro que você pode montar isso aí em qualquer editor de texto, tá? Um bloco de notas, né? Para poder estar fazendo aí todo esse processo aí de montagem. Na hora de salvar o arquivo, salva com a extensão a qual pertence aquela sua codificação que você montou lá, né, aqueles textos. O ponto CSS, o ponto HTML e assim por diante, ponto PHP que a gente vai falar mais para frente. Tem aqui, por exemplo, a parte que a gente chamei aqui de programação, mas é a parte lógica, tá? Onde a gente vai trabalhar com os conceitos, né, de verificação, laços de repetição, né? Por exemplo, aqui tem um exemplo no slide que tem ali uma caixa de texto, pergunta quantos anos você tem e o botão, depois a pessoa digitar e vai dar um OK aqui. E aí eu estou usando aqui uma linguagem de interpretação que é o PHP, que ele verifica que dentro de uma variável que vai salvar a idade, a idade que foi inserida na caixa aqui, e faz um laço, uma verificação, né, uma condição, uma verificação de condição, o if, se, né, o nosso if, idade menor que 18, echo imprima na tela, vai imprimir o que? Acesso não permitido. Então, se for menor de 18 anos, não vai permitir, é um site para adultos, e se não, imprime acesso permitido, né? Claro que tem outras coisas aqui para direcionar a pessoa. Aqui é só um bloco de condição de verificação da idade ali, né, condição. Tá, então a gente tem ali nesse slide, algumas outras linguagens para a gente trabalhar ali com a codificação. Além do PHP tem o ASP, o Java, o Python que eu citei, entre outras. Né, banco de dados, tem aqui o exemplo MySQL, né, poderia ser o Postgre, o Oracle, entre outras, tudo depende, né, do servidor, o que você vai configurar lá para estar recebendo, tá joia? Bom, eu vou deixar a parte da prática para a próxima aula, e aí a gente finaliza aqui essa aula e até mais.